hoje o tema é as 5 ações da palavra de Deus em nós. Nós vamos falar sobre a importância e vamos começar lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que vai falar justamente sobre a função da palavra de Deus. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela é a própria vontade, a vontade do Senhor Deus sobre as nossas vidas. E nós entendemos que a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vai falar sobre esta relevância e sobre esta direção que ela dá. O seu sustento, a sua base e a sua essência. Vamos lá? Capítulo 4 do versículo 12 do livro de Hebreus. Se você não está aí com as suas escrituras a sua escritura sagrada, a sua Bíblia, eu te convido a você pegar a sua Bíblia, abrir, né, para que você possa aí fazer as suas devidas anotações ou talvez somente ler conosco e refletir neste tempo precioso sobre essa palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12, que assim diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então nós entendemos aqui, já começamos a entender de uma forma muito abrangente e ao mesmo tempo muito detalhista qual a direção da palavra de Deus em nós. A palavra, ela é viva. E por que ela é viva? Porque ela faz o que apraz em nossos corações, em nossas mentes, na nossa prática, no nosso comportamento. Ela nos alinha, ela nos direciona. Então ela é viva, ela é vida em abundância para aquele que crê, para aquele que a recebe, para aquele que ouve a sua palavra, e através desta palavra ele tem a oportunidade de crescer, de amadurecer em sua fé. Então a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela não volta vazia, ela tem a sua ação, seja imediata, a curto ou a longo prazo. Ela vai fazer porque ela é eficiente. Ela não é uma palavra qualquer, ela não é uma palavra de homem, ela não é uma palavra jogada ao vento, não, ela é uma palavra certeira, ela é uma palavra que tem a direção certa aos pensamentos e aos sentimentos do coração do homem. E diz o texto do livro de Hebreus, capítulo 4, que ela é penetrante, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Por quê? Porque ela penetra, ela vai de encontro à divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ali ela faz o discernimento, ela colhe as informações pessoais da essência, da identidade desta pessoa, discernindo os pensamentos e as intenções do coração. É por isso que a palavra do Senhor, ela fala que o Senhor, ele vê não a aparência, mas o coração do homem. E glórias a Deus por isso, porque o Senhor, ele entende as nossas intenções, não a aparência, mas aquilo que é verdadeiro, porque esta palavra, ela vai de encontro, ela vai trazer o discernimento daquilo que o homem pensa e daquilo que o homem sente. Olha como a palavra de Deus, ela é poderosa, ela tem uma força poderosa. Olha só, como a palavra de Deus, ela quando vem de encontro, ela vai expor a natureza do coração do homem, ela vai expor o coração do
justamente a sua verdadeira identidade, a sua natureza ou a sua essência. Então não temos nele, não temos escape. Glórias a Deus por isso, porque o Senhor Deus é um Deus justo. E por conta desta justiça que é apregoada pela sua santa palavra, porque Deus é um Deus santo, é um Deus justo, ele também, através desta palavra, aquilo que nós recebemos irá produzir em nós um gozo muito abundante, uma alegria muito abundante, porque nela tem a sua essência, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, para a sua igreja, de uma forma abrangente, mas também de uma forma peculiar, para as famílias, de uma forma muito mais específica para cada um de nós. Então ela vai produzir frutos. Mas também não só irá produzir frutos, mas ela irá produzir frutos num coração que está sujeito a receber esta semente para a produção de uma forma abundante. Então não é somente receber, é receber e fazer com que este coração receba esta semente e possa produzir nesta terra, numa boa terra, possa produzir e na estação apropriada trazer a sua devida colheita, aleluia, porque a palavra de Deus opera de uma forma eficiente. Por quê? Porque ela tem a sua eficácia, e porque ela tem a sua eficácia, ela vai prosperar na terra, ela vai multiplicar nesta terra onde foi lançada esta semente, que é a palavra de Deus, e aí irá produzir, irá prosperar. Nas Escrituras Sagradas, nós vemos a força poderosa da palavra de Deus em sua eficiência. Desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, nós entendemos e vemos em todo tempo a poderosa palavra de Deus através dos seus mandamentos, dos seus direcionamentos, dos seus ensinos e das suas exortações, mostrando sempre o quê? A sua boa, perfeita e agradável vontade, a vontade do Pai. E aproveitando, já vamos começar a falar um pouquinho em algumas passagens da palavra de Deus que fala sobre esta eficácia, e que nós, e como você e eu já lemos o livro, né, de Gênesis. Talvez você que esteja daí do outro lado não tenha lido ainda, mas você vai ouvir um pouquinho sobre isso, sobre a palavra de Deus em sua eficiência. E logo no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 3, já fala sobre a eficiência e a eficácia da palavra, quando o Senhor Deus disse: haja luz e houve luz. Olha a palavra sendo anunciada e a palavra sendo concretizada através da ação da palavra de Deus. E disse Deus: haja luz. Não só haja luz, mas haja luz, e aí o firmamento obedeceu, trazendo luz. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 6, também há uma outra chamada do Senhor, quando ele disse: haja uma expansão no meio das águas. E assim foi feito. E aí você vai abrir o livro, a Escritura Sagrada, e você vai poder ler de uma forma mais detalhada, mais minuciosa. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, também, versículo 9, também vai falar: ajuntem-se, Jesus disse, ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca, e assim também foi feito. E aí nós entendemos que quando a palavra do Senhor Deus é proferida, né, a criação é proferida, os ensinos de Deus são proferidos, há uma eficácia em cima desta palavra que é poderosa para que torne a existir,
para que haja o haja realmente do Senhor naquilo que foi anunciado. E nos versículos 11, 14 e 20 do capítulo 1 do versículo de Gênesis que se segue, Deus ainda continua falando, e ali nós vemos a concretização da poderosa ação da palavra de Deus em sua eficácia, que tudo se fez. Então tudo o que se fez estava debaixo da sua palavra. Então tudo que nós fazemos, se nós estivermos debaixo da sua palavra, tornar-se-á e se dará em eficácia tudo aquilo que será proferido ou que foi proferido da boca do Senhor para a tua vida, para a tua família, para a tua história, para o teu ministério. Tudo que foi falado da parte de Deus irá se concretizar, não pela sua força, não pelo seu domínio ou técnica, não pela sua inteligência, pela sua sabedoria, não, pelo poder de Deus, porque o Senhor chama as coisas que não são como se já se fossem. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13, diz Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Perante a terra está cheia de violência. Essa terra estava cheia de violência, ela estava corrompida em algumas outras versões. E eis que eu desfarei o ser humano com a terra. Olha só. Aí também tem uma palavra proferida desde que nós vimos da criação, uma boa coisa, né? Também um juízo devido a uma concretização que não foi advinda da palavra de Deus, mas sim da desobediência em relação à palavra de Deus. Então disse Deus a Noé que o fim de toda a carne é vindo perante a sua face. O Senhor não aguentava, ver tanta maldade, havia muita corrupção, a maldade havia se multiplicado. E aí o Senhor veio então com o juízo, e aí você já sabe da história de Noé, a qual o Senhor Deus, depois de falar sobre isso, encontrou em Noé um homem fiel, um homem prudente, um homem cheio da graça de Deus, que estabeleceu então com ele uma aliança. Então, queridos, nós percebemos aqui tanto a palavra de Deus no sentido da criação, no sentido dos projetos de Deus para as nossas vidas, no sentido das promessas de Deus para as nossas vidas. Como eu, como você, como a igreja, nós temos promessas do Senhor sobre as nossas vidas, mas nós também não podemos descansar no sentido de que podemos fazer todas as coisas, não, porque todas as coisas nos são lícitas, mas não todas as coisas nos convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas eu não poderei me dominar sobre nenhuma delas. Ou seja, eu tenho que me ajustar, eu tenho que me moldar naquilo que a palavra de Deus me direciona, porque ela tem a sua eficácia. Então, se ela tem a sua eficácia, se eu estou a obedecendo, eu vou receber bênçãos, mas se o homem estiver desobedecendo, receberá o seu justo juízo em relação também à sua desobediência. Mas neste contexto, como no contexto atual de nossas vidas, nós entendemos que quando nós somos fiéis, como Noé foi fiel, como tantos outros, mostrou-se também de forma digna, justa, prudente, como Jó, como tantos outros, nós entendemos que a base da fidelidade, ela está envolvida nas bênçãos do Senhor Deus sobre as nossas vidas. Ou seja, Deus estabelece a sua aliança com a igreja.
estabeleceu e continua estabelecendo esta aliança através desta obediência, quando nós estamos calcados nesta palavra. Nós entendemos que o Senhor já teve o seu ato sacrificial por nós na cruz, mas também nós temos que aceitar Jesus como nosso único Salvador. Por quê? Porque não há outro caminho, somente através de Jesus. Então nós entendemos que Jesus, em sua palavra, ele se colocou de uma forma obediente ao Pai, e ele nos ensina através da sua palavra a seguir as suas pisaduras. E quando nós seguimos esta palavra, nós somos obedientes também a Jesus, e somos conhecidos também diante do Pai através das suas pesaduras, naquilo que a palavra de Deus nos direciona à sua igreja quando se diz respeito à santificação. Então nós entendemos sim que houve um ato sacrificial, sim, mas também nós entendemos que nós temos que fazer a nossa parte também em aceitar esta palavra, em praticar a sua palavra e seguir a santificação. Sabe por quê? Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, nesse sentido, quando a maldade estava se multiplicando, o Senhor veio para Noé e deu uma ordem para que ele construísse uma arca. E nesta construção, o Senhor Deus também deu a ele os moldes, os detalhes, os comprimentos, tudo. E não só isso, mas também quem entraria na arca, né, o casal de cada espécie, a sua família. Então o Senhor deu de uma forma muito especial e em suas especificações aquilo que o Senhor queria, e ele assim prontamente obedeceu. E aí nós entendemos que através desta palavra e desta obediência aconteceu o dilúvio, e como a palavra de Deus tem a sua eficácia, somente foi preservado realmente aqueles animais que entraram na arca, mas também a família cujo o Senhor achou graça em Noé. E vamos lá nos dias de hoje, vamos contextualizar em nossos dias. O Senhor Deus encontra na sua igreja graça, e através desta graça o Senhor Deus também derrama chuvas de bênção sobre as nossas vidas. Agora nós entendemos que não houve uma corrupção da parte de Noé, como tantos outros que foram fiéis também ao Senhor, e assim também a igreja, que somos nós nos dias atuais, onde há tudo muito permeado de corrupção e de maldade e de violência. Nós também temos que nos colocar nessa posição de estarmos diante da palavra de Deus, para que o Senhor possa achar graça em nossas vidas e nos livrar de todo mal. Não digo hoje do dilúvio, mas digo hoje dos juízos apocalípticos que estão aí acontecendo. Então, queridos, nós temos que estar vigilantes. Deus usa as suas palavras para estabelecer um pacto com o homem, e a sua autoridade e o seu poder é confirmado sim nos dias de hoje. Ele é o executor e o mantenedor deste pacto, e ele é o próprio Criador. Queridos, o Senhor continua falando nos dias de hoje, através da sua santa palavra. A aliança, o acordo, este pacto de Deus conosco, ele se torna uma expressão fundamental em nossa vida cristã. Um acordo entre ambas as partes, onde o Senhor já fez o seu sacrifício e nos mostra o caminho que é bom, agradável e perfeito. E a nossa parte em obedecer e praticar
ensinar a sua palavra, porque neste acordo, onde ambas as partes possuem as suas ações, são bênçãos, elas são advindas pela obediência, mas as maldições também pela desobediência. Então, queridos, no verso 9 diz que Noé andava com Deus. E nós, nos dias de hoje, será que vamos trazer a nossa reflexão? Será que nós temos andado com o Senhor? Será que temos praticado a palavra de Deus? E assim, queridos, nós entendemos do que a palavra de Deus fala. A palavra do Senhor fala que nos orienta e nos adverte para andarmos de forma incorruptível. E isso não significa que o Senhor não entenda a nossa humanidade. Nós somos seres humanos, sentimos, né? E nesses sentimentos existe a tristeza, existe a depressão, existe a alegria, existe a paz com Deus. Existem tantos sentimentos que causam turbilhões emocionais em nossas vidas, como por exemplo a dor, uma perda, uma doença, causam turbilhões em nossas vidas. E não significa que quando nós falamos a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus diz isso, se a palavra do Senhor Deus fala, assim para andarmos de forma incorruptível, não seria, se o Senhor fala isso, então isso é possível. Então não significa que ao longo do processo nós não sintamos, mas que ao longo do processo reflitamos, então possamos refletir que Deus está conosco neste processo de dor, que Deus está conosco, né, neste processo de luta, que Deus está conosco nestes processos da nossa vida. E como Noé, né, não se contaminou com aquela maldade, com aquelas perturbações todas, e hoje em dia nós entendemos quantas perturbações e quantas coisas que nos norteiam, quantas circunstâncias que vêm realmente de encontro às nossas vidas, que tiram-nos ou tentam nos tirar muitas vezes da posição que Deus nos coloca, mas que nós devemos entender que independente desses sentimentos, desses turbilhões emocionais, nós devemos nos lembrar da constância, porque a palavra de Deus fala para sermos constantes. Então não significa, então a palavra de Deus nos ensina, mas é muito difícil. O que significa é que quando nós estamos com o Senhor, nós vamos continuar sentindo dores, porque somos seres humanos, sim. Nós continuaremos sentindo, nós temos sentimentos, então tristezas, né, mágoas, então, mas o Senhor, através da sua palavra, Ele vem, mesmo diante desses sentimentos humanos, nos mostrar que nele é possível perdoar, é possível ter paz, é possível ter alegria, é possível vencer, é possível ser vitorioso com o Senhor. Então é isso que o Senhor Deus traz nesta revelação da sua palavra. E quando nós falamos dessa revelação da palavra, me traz a memória no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Então disse Deus a Moisés: não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar que você está é terra santa. E aí, queridos, de uma forma muito breve, trazer esta reflexão a respeito desta palavra. Moisés, ele se achegou à presença de Deus, né? E ali o Senhor Deus quis se revelar a Moisés. A primeira revelação de Deus a Moisés foi ali na sarça que não se consumia. Eu imagino que ele, olhando aquela sarça, ele viu aquela visão maravilhosa que o atraía, né? Que o direcionava. E aí eu penso, Deus sabe nos atrair, não é verdade? Deus sabe chamar a nossa atenção. Deus sabe quando nós estamos antenados, né? A gente percebe quando Deus quer aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Então aí nós possamos nos alinhar. Então Deus sabe como nos atrair. Então, queridos, quem entra na presença de Deus, como nesse exemplo de Moisés, não vai morrer. Quem entra na presença
presença de Deus não morre, porque Deus é vida e vida em abundância. E aí o Senhor Deus falou para Moisés: tire as sandálias dos teus pés. E aí eu penso, tire os impedimentos que te atrapalham de receber a revelação de Deus, porque ali o Senhor queria se revelar a Moisés. Então tira os impedimentos que te atrapalham de receber as bênçãos de Deus na sua vida, porque onde Deus está, transforma-se em tabernáculo, e naquele momento ali era a presença de Deus. Deus estava santificando o lugar. Então onde Deus está, ali o Senhor Deus transforma num verdadeiro tabernáculo, onde a presença de Deus está. Onde Deus está, os limites da santidade são estabelecidos. Se você está com Deus, o Senhor Deus está estabelecendo em ti a santidade. Você é casa, você é morada, você é propriedade exclusiva de Deus. Então, onde Deus está, os limites da santidade são estabelecidos. E ali, o Senhor Deus mandou Moisés tirar a sandália, pois o lugar que ele estava já era terra santa. Deus estava presente. Então, onde Deus está, se Deus está conosco, a propriedade do tabernáculo tem que ser santo. Não pode se achegar na presença de Deus de qualquer maneira. As sandálias do Egito têm que ser tiradas. As sandálias do Egito têm que ser tiradas, têm que ser lançadas fora. Aleluia, glórias a Deus. Então, queridos, vamos tirar todos os impedimentos. Nada do Egito pode estar ativo em nossas vidas. Onde tem presença de Deus, a sua palavra causa transformação. E nesta transformação nós somos como imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é vida, é vida. Então, queridos, de uma forma mais rápida, aqui nós vamos falar de uma forma muito breve, para assim estarmos encerrando esta live. Quanto diante de tudo que foi falado, você já entendeu a eficácia da palavra de Deus? Você já entendeu aí que onde Deus está, a santificação é um verdadeiro tabernáculo. Ali o Senhor Deus coloca os limites da sua santidade, e que realmente nós temos que tirar todos os impedimentos, todos os entraves, a sandália do Egito, de nos adornar da presença de Deus. E assim, eu vou concluir esta live com as 5 ações da palavra de Deus em nós. A primeira ação, que ele regenera. E o que significa isso? A palavra de Deus dá vida. 1 Pedro 1:23. Sendo de novo gerados, não de uma semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então a palavra de Deus vai te renovar, vai te reestruturar, vai te reorganizar e vai te restaurar. Aleluia! A palavra de Deus também alimenta. 1 Pedro 2:2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. O leite espiritual puro, fortalecimento, crescimento espiritual que a palavra de Deus dá a cada um de nós. A terceira ação, santificação. A palavra de Deus nos direciona, ela nos santifica. Há uma consagração, é um pré-requisito e é um requisito para quem almeja conhecer a palavra de Deus. É um processo contínuo. A santificação é um processo contínuo de separação das impurezas mediante a oração e a prática da palavra de Deus. João 17:17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E quarto e penúltimo item do que a palavra de Deus proporciona, ela edifica, ela constrói, ela nos ajuda a levar uma vida em comunhão com Deus. Atos capítulo 20, versículo 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre os seus santificados. Aleluia!
A palavra de Deus também nos ilumina. Salmos capítulo 119, versículo 105. A palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então aí eu deixo com você as 5 ações da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Então ela vai produzir regeneração, ela vai alimentar, ela vai santificar, ela vai edificar e ela vai iluminar. Então eu espero que esta palavra venha de encontro a você e seja escrita na tábua do seu coração, como no meu também, e toda a igreja, para que esta palavra ela se torne vida e uma vida em abundância. Por quê? Porque quando ela vai, ela não volta vazia, ela faz o que apraz. Glórias a Deus, aleluia.